Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. Eu quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Um texto que está em Josué, capítulo 6, versículo 2, que fala sobre as muralhas de Jericó. Todos nós enfrentamos muralhas na nossa vida. Algumas são visíveis, como os nossos problemas financeiros, doenças ou injustiças. Outras são internas, como traumas, medos, incredulidade, aqueles pecados escondidos. E essas muralhas parecem intransponíveis, erguidas para impedir o avanço e sufocar a nossa fé. Às vezes, não cremos verdadeiramente no perdão de Cristo e carregamos um peso, um fardo desnecessário nas nossas vidas com relação ao pecado, sendo que Cristo falou que todos nós pecamos e destituídos estávamos da graça de Deus se não fosse pelo sacrifício na cruz. Então, não se preocupe com os pecados, meus irmãos, já foram perdoados desde que você esteja restaurado, arrependido e vivendo uma nova vida. Mas a boa notícia é que Deus nunca chamou o seu povo para viver preso atrás de muros, e sim para conquistá-los em seu nome. As muralhas de Jericó representam o último obstáculo entre Israel e a terra prometida. Aos olhos humanos era impossível vencê-las, mas Deus não trabalha pela lógica e sim pela fé. Hoje o Espírito Santo nos convida a olhar para essas muralhas da nossa vida e crer que elas vão cair não pela força humana, mas pelo poder da obediência e da presença de Deus nas nossas vidas. Então as muralhas representam os limites humanos. Antes que Jericó caísse, o povo precisou encarar a sua limitação. Nós somos limitados, as muralhas eram altas, firmes e humanamente impossíveis de ser derrubadas. Assim também são as barreiras que enfrentamos, os desafios que nos testam no dia a dia, testa a nossa confiança em Deus e revela o quanto dependemos deles e o quanto nós somos fracos nessa dependência. Quantas vezes a gente olha para a nossa luta e pensa que não tem mais jeito, e é exatamente aí que Deus quer agir. Quando você reconhece que você é limitado, Deus começa a agir na sua força, com a força ilimitada, com o poder de Deus sobre as nossas vidas. As muralhas caem quando existe obediência à voz de Deus. Deus deu uma estratégia inusitada a Josué, rodear aquela cidade por 6 dias em silêncio e no 7º dia gritar. À primeira vista parecia loucura, mas era uma prova de obediência e confiança total. As muralhas só caem quando seguimos à risca a direção do Senhor, mesmo quando ela não faz sentido para a lógica humana, porque lembre-se, o que é loucura para os olhos humanos são coisas reais, sensatas aos olhos de Deus. Quantas muralhas continuam de pé porque a gente escolhe discutir o comando de Deus em vez de obedecer? A obediência é a chave que libera o sobrenatural e o ser humano tem tanta dificuldade em obedecer. Sabe, ele acha que quando está obedecendo está se humilhando, E muitas vezes não damos ouvidos ao nosso pastor, não damos ouvido à palavra de Deus, não damos ouvido a conselhos de pessoas com sabedoria. Outra estratégia também é o silêncio, ele faz parte dessa batalha. Durante 6 dias Deus mandou o povo marchar sem dizer uma palavra. Às vezes o silêncio é a parte mais difícil da nossa caminhada, mas também é o momento em que Deus trabalha no invisível. O silêncio de Deus não é a ausência da preparação. Talvez você esteja vivendo dias de silêncio onde parece que nada acontece, mas continue marchando. Deus está preparando o seu interior. Mesmo que o muro ainda pareça intacto, continue. Deus está fortalecendo sua fé, preparando o dia em que o som do teu clamor será o gatilho para derrubar essas muralhas. A adoração precede a nossa vitória. No momento em que as trombetas tocaram e o povo gritou, aquele som não era apenas barulho, era uma adoração e fé em ação. Quando o louvor sobe, o poder de Deus desce. A adoração transforma o ambiente, rompe as cadeias e faz cair os muros que a força humana jamais derrubaria.
Não espere o milagre acontecer para adorar. Adore para que o milagre aconteça. O louvor não muda apenas o ambiente externo, muda o teu coração, o meu coração. E depois da queda das muralhas vem a conquista. As muralhas caíram, mas Israel ainda precisava avançar para conquistar Jericó. A vitória não termina quando o muro cai, meus irmãos. Ela continua quando a gente toma posse da promessa. Então muitas pessoas veem as muralhas caírem, mas não entram na terra prometida porque desistem antes da hora ou porque esquecem de honrar a Deus após o milagre. Porque tem muita gente que pede milagre a Deus e quando recebe vira as costas. Então quando Deus derruba as tuas muralhas é para você avançar, conquistar e glorificar o nome dEle com a tua vitória. Quantos de nós já não recebemos milagre nas nossas vidas? E simplesmente hoje parece que nada aconteceu, né? A gente precisa de coisas novas, mas esquece do que nós já vivemos nas mãos do Senhor. Pense sobre isso, meus irmãos. As muralhas da tua vida não são eternas. Elas têm dia e hora marcadas para cair, assim como o muro de Jericó. Mas a queda não virá pelo desespero, e sim pela fé, obediência e oração. O que está te cercando vai ruir diante da presença de Deus, vai cair por terra. Não importa qual alta seja essa muralha, nenhuma barreira é maior do que Deus que habita dentro de você. E quando chegar o tempo certo, o grito da tua fé vai estremecer o impossível. Porque quando o povo de Deus obedece, adora e confia, as muralhas caem. Só não esqueça, depois de agradecer a Deus por tudo que aconteceu na sua vida. Não esqueça do que Ele já fez e do que ainda vai fazer, se você realmente crer que Ele pode. Amém? Vamos orar, querido Deus, querido Pai, obrigado por mais um dia maravilhoso na Tua santa presença. Obrigado pelas provisões que têm chegado até a nossa casa, a nossa família. Obrigado pelo cuidado e a proteção que tem tido conosco nesse mundo louco e desvairado. O Senhor tem nos separado, tem nos colocado de lado e abençoado nossa casa. Obrigado por esta palavra, Senhor, que nos fala que os muros que nós estamos enfrentando, por mais alto que seja, vão cair, Senhor, ao romper, ao gritar, Pai, a caminhar em silêncio nos momentos certos, praticando a obediência a Deus. Senhor, nos traga mais revelações, nos abençoe, Pai, com a Tua palavra, derrama da Tua unção sobre as nossas vidas e abençoe o nosso dia, a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?